Olá, amados irmãos e irmãs, eu desejo a você um dia especial na paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos trazer para você um assunto bem interessante que também tem aplicabilidade em nossas vidas. Trata-se da história de Ananias e Safira, que você pode encontrar lá no livro de Atos, capítulo 5, versículos de 1 ao 11. Mas nós só vamos ler os versículos de 1 ao 6. Então vamos à leitura. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Aguardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentistes ao homem, mas a Deus. Ananias ouviu estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio a todos os que isto ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportaram para fora e o sepultaram. Amém? Então hoje, meus amados irmãos, nós vamos tratar a respeito da história de Ananias e Safira. É um dos episódios, vamos dizer assim, mais impactantes da igreja primitiva. Ela nos mostra o quanto Deus leva a sério a santidade do seu povo e a transparência diante do Espírito Santo. Na Bíblia, vamos dizer assim, Safira, ela foi a esposa de Ananias, um membro da comunidade cristã primitiva em Jerusalém, desde que está escrito lá no Atos dos Apóstolos. Naquele período, vamos dizer assim, a igreja ela estava crescendo, vivendo em comunhão, participando com seus bens e testemunhando com o poder a ressurreição de Cristo. Mas, em meio a esse mover poderoso, surgem duas pessoas que decidem aparentar algo que não era. O resultado foi trágico e a igreja inteira ficou tomada de temor. Assim, essa narrativa, ela não está na Bíblia, eu digo a você, por acaso. Ela nos ensina que, mesmo depois da cruz, Deus não tolera a hipocrisia, a mentira e a falsidade espiritual. Se você analisar o contexto primitivo que viveram à época, em Atos capítulo 4, versículo 32 a 37, você vai observar um cenário da igreja primitiva. Os crentes tinham um só coração, ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, todos compartilhavam juntos. Temos o exemplo de Barnabé, que vendeu sua propriedade e entregou tudo aos apóstolos. Ele se tornou um exemplo de generosidade e sinceridade. Nesse ambiente de entrega, comunhão e verdade, surge a atitude de Ananias e Safira. Então vamos ver quais foram as atitudes que eles tomaram. Ananias e Safira, eles venderam suas propriedades. Eles não seguiram o exemplo de Barnabé. O que aconteceu? Eles venderam essa propriedade de forma mentirosa.
afirmam que o dinheiro que entregaram aos apóstolos era o valor total da venda, quando, na verdade, eles retiveram parte desse recurso. Por esta falsidade, a mentira no Espírito Santo, os dois foram punidos à morte instantaneamente, segundo o relato bíblico que se encontra no texto de Atos, capítulo 5. Entendendo que, diante de Deus, eles quiseram parecer mais espirituais, vamos dizer assim, do que realmente eles eram. Foi uma busca, vamos dizer, por status na comunidade. Mas para tudo isso, e todo pecado e toda mentira, há uma aplicabilidade. Muitas vezes não pecamos pelo que deixamos de dar, mas pela falsa aparência que queremos passar. Deus não exige perfeição externa, mas Ele quer sinceridade do coração. O apóstolo Pedro, ele confrontou Ananias sobre a mentira que ele cometera, afirmando que ele não mentiu para homens, mas mentiu para Deus. Ao ouvir as palavras de Pedro, Ananias caiu morto e foi sepultado. Aí eu te pergunto, e qual foi o destino de sua mulher, a Safira? Cerca de 3 horas depois, sua esposa chegou. Entrou na reunião sem saber o que tinha acontecido, ou melhor, que seu marido já havia falecido. Pedro a questionou se o valor da propriedade era o mesmo que eles disseram. Ao confirmar a mentira, ela também caiu morta aos pés de Pedro. Para tudo isso, a mentira, ela tem uma consequência, que é exatamente o pecado. Então, a morte de Ananias e Safira causou um grande temor em toda a igreja, pois mostrava à sociedade com que a comunidade tratava a santidade e a verdade. Eu digo ainda, pois que a morte deles mostram que Deus não tolera o fingimento espiritual. No início da igreja, o Senhor precisava estabelecer um padrão de pureza para que o evangelho não fosse manchado pela corrupção. Eu digo a você que o contexto era de verdade e luz, mas a falsidade tentou se infiltrar da mesma forma em nossa vida cristã. O inimigo sempre tentará corromper o ambiente espiritual com sementes de mentira. Cuidado! E aqui, meus amados irmãos, eu continuo dizendo, Deus, ele é santo e não pode ser enganado. A mentira pode enganar os homens, mas nunca enganam o Espírito Santo de Deus. A santidade de Deus, ela, vamos dizer assim, continua sendo o padrão para o seu povo hoje, mas há o perigo da hipocrisia. A hipocrisia significa viver de aparência, dizer uma coisa e ser outra. Jesus, ele advertiu severamente contra os fariseus por causa da hipocrisia. Você pode encontrar isso que está escrito lá em Mateus 23. Mas para isso, nós temos também a influência de Satanás no coração do homem. Pedro disse, por que encheu Satanás o teu coração? Isso mostra que a mentira não nasce
apenas de uma fraqueza humana, mas pode ser fomentada pelo maligno quando abrimos espaço. Mas para tudo isso tem a importância do temor de Deus. O resultado da disciplina divina foi um temor saudável à igreja. Mas hoje nós precisamos resgatar esse temor. Muitas vezes vivemos uma fé superficial sem reverência. E assim eu concluo dizendo que a história de Ananias e Safira é um alerta para todos nós. Ela nos ensina que Deus não deseja perfeição de aparência, mas sim sinceridade de coração. O pecado da mentira e da história é grave diante do Senhor. A Igreja de Cristo, ela precisa viver em santidade e temor. Ananias e Safira poderiam ter sido lembrados como Barnabé, como exemplos de fé e entrega, mas se tornaram símbolos de falsidade. Isso nos mostra que o caminho que escolhemos hoje definirá como seremos lembrados amanhã. Então, eu deixo uma pergunta para a sua reflexão, você pensar em casa. E a pergunta é a seguinte: você tem vivido uma verdadeira fé diante de Deus ou apenas de aparência diante dos homens? Eu vou responder para você a minha opinião. O Senhor nos chama para viver em verdade. Por quê? Ele conhece o nosso coração, o meu e o seu coração, mais do que a palavra nos oferta. Ele deseja autenticidade. O Espírito Santo não se alegra quando somos transparentes, mesmo em nossas fraquezas, porque na verdade é Ele que nos transforma. Então, encerrando, eu digo a você, Deus não espera de nós uma perfeição fingida, mas uma sinceridade verdadeira. Eu peço a você que compartilhe nosso vídeo com seus vizinhos, sua família e deixe seu like. Amém?